O Jornal das 10 começa a exibir hoje a série Força das Raízes. Durante toda a semana, vamos mergulhar na história, nos conflitos, nas necessidades e na cultura dos quilombos brasileiros. Quase um século e meio após a abolição da escravização, que impactos essas comunidades continuam a ter na estrutura da sociedade brasileira? Um povo que ainda vive as consequências do racismo, mas que, de alguma forma, tenta resgatar aquilo que se perdeu com o tempo. A série começa na Serra da Barriga, em Alagoas, local onde surgiu o Quilombo dos Palmares. Até hoje, um sinônimo de resistência. A partir dele, vamos mostrar as particularidades dos quilombos, dos quilombolas e a luta por infraestrutura e direitos básicos. A reportagem, esse lindo trabalho, é de Andressa Gonçalves, Henrique Porto, Jennifer Cavalcante, Lívia Bonar e Marcele Setúbal. Apesar do 13 de maio de 1888, que diz que foi nos dado liberdade, a gente pergunta que tipo de liberdade e onde ela está. Diz a lenda, se terminarem Palmares, faremos Palmares de novo. É aqui aos pés da Gameleira Branca, no Parque Memorial Quilombo dos Palmares, no estado de Alagoas, terra de Zumbi, Dandara, Gangazumba, Aqualtune, que começamos a nossa viagem pelos quilombos do Brasil. A árvore, considerada sagrada e com idade estimada em mais de 300 anos, é uma testemunha viva e silenciosa do período de resistência do maior quilombo que já existiu na América Latina, com cerca de 20 mil moradores e que foi dizimado em 1695 por se tornar uma ameaça ao regime colonial. Mas a morte de Zumbi dos Palmares não encerrou a luta pela liberdade e pelo direito de existir dignamente. Atualmente, segundo o último censo do IBGE, são mais de 7.600 comunidades quilombolas no país, com 1.300.000 pessoas. 95% delas vivem em territórios não titulados, ou seja, sem o direito pleno sobre suas próprias terras. E assim como os antepassados, os quilombolas seguem resistindo. A luta nunca acabou, apenas se transformou. Quando a gente fala de quilombo, nós não podemos imaginar que eles são homogêneos, eles não são. Nós temos desde quilombos que estão dentro do contexto urbano, até quilombos que estão muito afastados de um centro urbano pequeno. Esses da zona urbana, por exemplo, têm muito problema para preservar a sua própria identidade, que os isolados têm menos. No entanto, os isolados precisam acessar equipamentos públicos que não estão disponíveis para eles. No centro-oeste do país está o território Calunga, maior quilombo do Brasil, localizado na Chapada dos Veadeiros, no estado de Goiás. São 39 comunidades que mantêm vivas as tradições e o modo de vida quilombola em meio à natureza exuberante. A região é também um ponto turístico que atrai cerca de 5.000 visitantes por semana em busca das famosas cachoeiras e das paisagens únicas que fazem parte desse território histórico. Como é que ele surgiu, esse quilombo? Olha, eu já sou a 4ª geração, né? Aí já sou uma mistura de africano com índio. Tem um rio chamado Rio Paranã. Aí esse rio, quando enchia bastante, foi na época dos anegrantes, os escravos fugiu. Os anegrantes que a gente fala é os fazendeiros. E aí os fazendeiros vinham caçar, né? Vinham caçar os escravizados. Aí os que conseguiram saltar o rio é os que nós temos a sementinha hoje, que eu falo que é nós, né? Meus avôs contavam que eles não chegaram a ser escravizados, ninguém da família deles, né? Mas que eles conheceram as pessoas que foram escravos, né?
Eles contavam que a escravidão era muito dolorosa, né? Que as pessoas tinham que trabalhar com chuva e com sol, né? Muito dolorosa, né? Que as pessoas tinham que trabalhar com chuva e com sol, né? E ainda tinha que pousar amarrado para não fugir, né? O território Calunga está inserido no norte de Goiás, região com um dos menores IDHs do estado. A infraestrutura aqui é muito pouca, as escolas estão distantes e o acesso ao básico, como saúde, água tratada, saneamento, estão longe de ser uma realidade por aqui. Cada quilombo ele vai ter a sua particularidade, a sua especificidade em função do histórico que levou aquela população que era remanescente do período de escravidão e de fugas, que se refugiaram em determinados lugares. Só que esses determinados lugares eram exatamente os lugares de difícil acesso. Porque nesses lugares, quanto mais difícil fosse chegar, era mais difícil para o capitão do mato chegar. Aqui, a estrada, que passam cerca de 5.000 turistas para visitar aqui a Chapada dos Veadeiros, olha só, tem uma ponte que foi improvisada com madeira para passar veículos pesados como esse aqui. E aí acabou não aguentando. Veículo muito pesado, essas toras acabaram quebrando no meio. E aí ficou só esse espacinho para os veículos passarem. É claro que os veículos maiores não conseguem passar por aqui. Esse episódio que a gente está vivenciando agora, indo em direção à comunidade, mostra o que é a falta de infraestrutura para essas comunidades tradicionais, para essas comunidades que estão em locais muito distantes dos centros urbanos. A gente vê, sim, falta de oportunidade, de ter escola boa dentro do território, de ter atendimento à saúde, de ter acessibilidade, porque aí a gente chega de nível para igual, independente se você está morando no campo ou na cidade, sabe? O que precisa, muito sinteticamente, é um olhar atento à mobilidade, que seja adequado ao território, saúde e educação, que incorpore também nos seus modos de fazer e de lidar com a comunidade, levando em consideração a especificidade que aquela comunidade tem. Porque os conhecimentos hoje, que nós chamamos de conhecimento popular de uma comunidade, ela tem a sua raiz na ancestralidade. E uma transmissão de conhecimento que é oral, que é através das suas manifestações culturais. Um exemplo vivo dessa herança é o Quilombo Muquem, no sopé da Serra da Barriga, reconhecido pela Fundação Palmares como o único remanescente direto do histórico Quilombo dos Palmares. Segundo histórias recontadas por gerações, um casal conseguiu fugir do massacre provocado pelos bandeirantes. Depois de muitos anos, os dois se estabeleceram naquele território com 13 filhos. Atualmente, 200 famílias vivem no Quilombo. Aqui, a identidade cultural foi resgatada e preservada através da devoção aos orixás e expressa nas danças e celebrações que mantém viva a fé e a ancestralidade quilombola. Do mesmo chão de onde as histórias nascem, surge também a arte. A terra que sustenta as raízes deste povo é a mesma que ganha forma nas mãos das artesãs. Do barro do quilombo vem a escultura, que conta e preserva memórias. Mas quanta coisa bonita isso aqui, gente! Tudo vocês que fazem? É sim. Aqui é o pote de gás, a panela. Nós brincávamos muito de cozinhadinho. Brincar de fazer comidinha ali. Boneca, assim, de boneca. A gente botava pra cozinhar, para as bonecas comer, olha. Mas vocês mesmo faziam a panela e aí já brincava ali junto com as bonecas. Com as bonecas. Era isso mesmo.
A primeira ceramista a criar peças que ganharam o mundo é a mestre Irineia, quilombola e reconhecida como patrimônio vivo de Alagoas pelo seu trabalho. Eu sou quilombola, né? Sou da raiz. Tenho orgulho de ser o que sou hoje. Embora que já sofri muito, já passei muita calamidade, mas hoje agradeço a Deus pelo meu trabalho, conhecimento. Nunca tive estudo, mas Deus me deu esse trabalho e eu me sinto muito feliz. Nós sofremos muito quando nossos negros estavam no tronco. E por esse motivo, que é de onde vem os cânticos, é de onde vem a nossa religião África, é de onde a gente encontrou força para continuar sobrevivendo até o dia de hoje. Por isso que digo, desce lajeiro de serra, desce lajeiro de serra, sou eu, mestre da Jurema. Eu venho de muito longe, do tronco do Jurema.